E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. Dessa vez, mais um vídeo do Psicologia dos Animes. Dessa vez, o que as personalidades do Kaneki têm a ver com os 5 estágios do luto. Psicologia Tokyo Ghoul. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais e o meu canal na roxinha, beleza? Então, segue nós lá, não custa nada. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Assisti Tokyo Ghoul, li o mangá, né? É legal o Tokyo Ghoul. O que cabe muito, eu acho que é o Tokyo Ghoul Rei, na minha opinião. E isso aqui me chama a atenção, as personalidades do Kaneki. Então ele tem mais de uma, e isso é algo interessante que eu nunca nem reparei. Mas vamos ver O que as personalidades do que Kaneki ele têm tem a a ver ver. com os 5 Que ele vai estágios do falar, né, luto? Eu Rafael? sou Rafael, psicólogo, e tenho enorme dificuldade de dizer não igual ao Kaneki. E hoje vamos falar de um dos protagonistas mais desafiadores a nível psicológico dos animes, Ken Kaneki. Existem muitas metáforas no anime de Tokyo Ghoul. O Ishida, o criador, coloca muitas situações que servem para a gente entender o mundo atual. Os Ghouls são criaturas semelhantes aos humanos, porém a grande diferença é que eles se alimentam de humanos. E o Kaneki, o personagem principal, é meio humano e meio Ghoul. Só que o grande ponto é que ele nasce humano e depois ele se torna um Ghoul. E isso é uma situação extremamente traumática, porque os humanos agora pro Kaneki passam a entrar na cadeia alimentar dele. E o conflito do personagem principal é perfeito para esse contexto. Kaneki perde o pai aos 4 anos de idade, a mãe aos 10 anos. A família do Kaneki basicamente era o Hide. A mãe do Kaneki não sabia dizer a palavra não. E isso fez com que a irmã dela meio que se aproveitasse disso. A irmã dela não trabalhava e pedia dinheiro para a mãe do Kaneki. E isso fez ela trabalhar mais e desenvolver uma espécie de síndrome de burnout. É uma síndrome que acontece devido ao excesso de trabalho. No Japão eles vão chamar isso de karoshi, que vai significar literalmente morte pelo excesso de trabalho, geralmente causado por um ataque cardíaco ou um derrame. Ou seja, a mãe do Kaneki trabalhava dia e noite simplesmente porque ela não conseguia dizer a palavra não. Ela não conseguia escolher É e a uma vida praga acabou isso, né? A escolhendo pessoa por não ela. conseguir falar o Infelizmente, não se pros você não outros. souber dizer não, as pessoas vão aproveitar de você. Vai É montar, inevitável. então. O Vai aqui, Kaneki ó. tem um transtorno Montar. dissociativo de identidade? Provavelmente sim. Ele se apresenta categoricamente com várias personalidades durante o anime. Em determinados momentos, essas personalidades se comunicam, em outros momentos não. E a maioria das pessoas que tem esse transtorno geralmente passaram por traumas e negligência na infância, que ocorre claramente com ele, porque ele meio que absorve a personalidade da mãe. Ele se torna alguém muito parecido com ela, que tem como um dilema que prefere se ferir ao invés de ferir outra pessoa. Ou seja, É o tonto. justamente a pessoa que não queria machucar humanos, a partir de agora vai ter que se alimentar de humanos. O Ishida teve como referência a obra de Tokyo Ghoul no livro de Franz Kafka Metamorfose. Nesse livro, o personagem principal, em determinado dia, acorda e percebe que é um inseto. E a grande preocupação dele é como ele vai para o trabalho no outro dia. E acredito que o maior paralelo que a gente possa fazer entre os dois personagens dessas obras é como ambos passam a não se sentir mais humanos. Ou seja, acordar e não ser você mesmo. Isso vai ser tão traumático para o Kaneki, como seria para qualquer um de nós, que ele vai desenvolver diversas personalidades para lidar com cada fase desse problema. Antes disso, o Kaneki já tinha passado por alguns problemas. Ele, por exemplo, não se lembrava que a mãe dele causou alguns abusos físicos nele. Ou seja, teoricamente, essas memórias dele foram perdidas. As pessoas geralmente acreditam que as memórias são gravadores. Ou seja, você grava um incidente e depois você vai lá e reproduz aquelas memórias. Só que muitas pesquisas na psicologia mostram que não é isso que acontece. Elizabeth Loftus, uma das maiores pesquisadoras sobre memórias no mundo, ela afirma que nos acostumamos a ter uma percepção errada sobre o que lembramos. Ela fala que as memórias são parecidas com uma página da Wikipédia. Você pode acrescentar coisas lá, assim como outras pessoas também. Elizabeth, em seu livro Testemunha Ocular, mostra que o tanto que as pessoas são acusadas erroneamente em tribunais por testemunhas visuais. Elizabeth estuda quando as pessoas se lembram de coisas que não aconteceram. Então o Kaneki vai desenvolver personalidades para lidar com cada situação em sua vida. Bem no comecinho do canal, uma inscrita mandou uma mensagem no Instagram pedindo para eu fazer um vídeo do Kaneki relacionando aos 5 estágios do luto. Eu ainda não tinha assistido Tokyo Ghoul. E aí depois que ela falou isso, eu fui assistir e eu percebi que de fato as personalidades do Kaneki estão bem relacionadas ao luto. O luto pode ser relacionado à morte, à perda de um relacionamento ou uma mudança drástica na vida, como é o caso do Kaneki, onde ele tem uma severa
perda da própria identidade. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, em sua obra Sobre a Morte e Morrer, ela identificou a reação psíquica de cada paciente terminal antes de morrer e formulou as 5 etapas do luto. E o primeiro estágio do luto é a negação. Na negação, a pessoa se recusa a aceitar a nova situação que foi imposta a ela. Kaneki passa a não aceitar de fato o que ele se tornou, quem ele é agora, alguém que precisa se alimentar de humanos. O fato que ele se tornou, quem ele é agora, alguém que precisa se alimentar de humanos. Ele encontra a organização Anteico, a organização de ghouls civilizados, que estão ali tentando viver pacificamente junto com os humanos. Naquele momento ele passa a fazer parte de algo maior. Porém ele fica se perguntando onde ele pertence, porque na visão dele, ele não é ghoul e não é humano. E ele nega o tempo inteiro a nova realidade em que ele está inserido. Depois da negação, o próximo estágio é a raiva. Na raiva, o indivíduo tem sentimentos de revolta e ressentimento com o fato que aconteceu. Kaneki passa a demonstrar ela após ser terrivelmente torturado pelo Yamori. Uma das torturas mais angustiantes que eu já vi. Uma tortura severa, física e psicológica. E aquela situação totalmente estressante e traumática vai fazer o Kaneki se questionar se de fato a mãe dele fez o certo. E a Rize ali, que seria a forma de expressão do lado ghoul dele, é a porta de entrada na cabeça dele para poder fazer esses questionamentos. É como se a Rize fosse uma espécie de raiva reprimida do Kaneki, que ele consegue segurar, só que naquele momento de vulnerabilidade, ele simplesmente vai se entregar e consegue se vingar do Yamori. Kaneki passa a agir diferente, com mais frieza, implacável com seus inimigos, retirando aquela filosofia que ele tinha de não ferir os outros, ferir a si mesmo, e ele vai ter essa expressão de raiva, como ele começa a estalar os dedos igual o Yamori fazia. Como se ele falasse pra si próprio, não sou eu que tô fazendo isso. Só que após a luta contra o Arima, onde ele tem um ferimento sério na cabeça, ele vai passar a ter uma personalidade que esqueceu tudo o que ele tinha vivido. E com outro nome, Raize Sasaki, bastante gentil, educado, ele passa a ser uma pessoa bastante sociável, bem diferente ali da primeira personalidade do Kaneki. E aí a gente chega no terceiro estágio do luto, que é a barganha, negociação. É como se o Raize tentasse negociar consigo mesmo uma nova vida. Ele vai aceitar aquela nova família dele e aceitar essa nova forma dele de viver, já que ele esqueceu tudo, ele perdeu todas as suas memórias. Só que ele é sempre assombrado pela personalidade do Kaneki. Quando ele percebe que precisa ficar mais forte, ele tem uma conversa interna com a personalidade do Kaneki criança, e ele acaba ali cedendo a essas vontades. E o Raize, percebendo que não vai atingir os objetivos naquela personalidade, ele passa a aceitar o Kaneki novamente, o seu lado sombrio. E ele chega na quarta etapa, a depressão, que ele se torna alguém mais frio, melancólico, ele vira o Black Reaper. E também tem uma representação simbólica, né? Ele começa a se vestir todo de preto, ele passa a se tornar sombrio, totalmente sem esperanças, e começa até mesmo a desistir da própria vida. É nessa personalidade que ele se lembra dos abusos físicos que a mãe dele fez com ele, na qual ele tinha esquecido totalmente. E ele só é salvo graças às palavras da Touka e de seu inconsciente representado pelo Hider, que fala pra ele não desperdiçar o que ele já conseguiu. E isso faz o Kaneki chegar na última etapa, que é a aceitação. Ele se aceita de fato como um ghoul humano, passa a não questionar se o mundo é um lugar terrível. Ele simplesmente aceita como é. Ele passa finalmente a aceitar a nova realidade dele. Tem até a cena marcante que ele encontra a Rize e aparece ali uma grande quantidade de corpos de pessoas que ele matou direta ou indiretamente. E ele se assusta, mas ele toma coragem e passa ali no meio dos corpos, como uma forma de aceitar o que de fato passou com ele. É um personagem que vive conflitos internos desde o primeiro episódio. E ele vai trabalhando tudo isso até chegar na aceitação. O Kaneki passou por todos os estágios do luto. Foi a maneira que ele teve de lidar com essa ruptura grande que ele teve. Só que esses estágios nem todo mundo vai passar. Quando você passar por uma situação de luto, não necessariamente você vai passar por esses 5 estágios. As pesquisas científicas relacionadas a esse tema do luto mostram que a maioria das pessoas não vão passar por essas 5 etapas. Vão passar por menos ou até mesmo não apresentar nenhuma delas. Até porque tem a questão cultural também. Cada cultura lida diferente com o luto. Algumas culturas vão ver essa passagem da morte, por exemplo, como uma forma de festa, de comemoração. Na nossa sociedade a gente vê isso de forma melancólica. Ou seja, em cada local do mundo isso vai ser diferente. Ou seja, os 5 estágios do luto, apesar de muito difundido, não tem uma comprovação científica. Tokyo Ghoul não é apenas a história de luta entre humanos e ghouls. O personagem principal é o exemplo de como a dor psíquica pode ser devastadora. E o Kaneki ensina que é duro esse enfrentamento. E as várias personalidades dele foram consequências disso. Mas o anime sim mostra que existe esperança. Por isso a cena dele abraçando a filha no final é bem emocionante. Se o Kaneki tivesse tido apoio desde quando ele perdeu a sua amada mãe, a história com certeza seria outra. Se inscreva, curta e compartilhe, principalmente
principalmente se você gosta de Tokyo Ghoul, pra eu trazer Legal. mais vídeos sobre esse anime. Ainda Me vem muita psicologia dos surpreendeu. animes pela frente. Até Eu mais. nunca parei pra pensar que ele tivesse mais de uma personalidade, né? Como eu falei, fiquei interessante. E como relacionar elas com os 5 estágios do luto, que eu nunca lembro quais são. Mas é interessante ver, né? Porque eu achava que era mais, vamos dizer assim, com exceção do Raiz, né? Que esse daí é explicitamente dito, né? Que ele perde as memórias e realmente é uma outra personalidade. Com exceção desse, eu achava que era, vamos dizer assim, uma mudança de. Vamos dizer assim, personalidade, tá ligado? Uma mudança de visão, talvez, por assim dizer. Por exemplo, quando sai do aqui do começo pra pós a tortura com o Jason. Eu achei que era ele, tipo, totalmente mudando a visão dele, não, vamos dizer assim, criando outra personalidade, coisa do tipo. Eu achei muito interessante. Gostei, né? Tokyo Ghoul, pra mim, infelizmente, o rei é muito ruim. Eu acho muito ruim o Tokyo Ghoul Rei. A primeira temporada eu acho sensacional, eu acho do caralho, o mangá também, né? Mas o rei, pra mim, é. Não sei, mas não desce. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, que ajuda demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou!